Olá, pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a conversar um pouco sobre o CPC, de forma geral, tá? Então, nós veremos principalmente a estrutura do CPC, por que o CPC foi criado, qual foi o intuito da criação do CPC e quem são os membros do CPC. Então, essa vai ser a nossa primeira visão. Depois, nós vamos adentrar no CPC 00, que é o primeiro pronunciamento advindo do CPC. Então, é um pronunciamento que tem o objetivo de orientar, tá? Então, ele não é uma norma, ele não é uma regra, e sim é um CPC que tem como objetivo, como base aí, orientar os usuários da contabilidade. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para ficar mais fácil. Então, vamos lá, galera. O CPC é 00 e a estrutura conceitual para relatórios financeiros, tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre o CPC. CPC geral, tá? O que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, a gente vai fazer uma breve contextualização sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre os seus pronunciamentos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o CPC 00, que é o primeiro pronunciamento, né? Então é o 00, é aquele que começou os pronunciamentos contábeis. Depois a gente tem o 01, o 02, o 04, o 06, o 20 e poucos. Então tem N's depois do 00. O 00, ele é uma estrutura conceitual, então ele tem o objetivo de orientar e não de realmente passar normas, regras de como fazer, tá? Essas regras ficam para os próximos CPCs. Então, vamos lá. Então, como a gente já falou na aula passada, o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele nasceu em 2007, junto com a adoção das normas internacionais de contabilidade. Então, o que aconteceu? O Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade. Então, o Brasil, ele segue a mesma estrutura conceitual de contabilidade, a estrutura, os padrões de demonstrações contábeis que outros países utilizam. Então, como os Estados Unidos utiliza, como o Japão utiliza, como a Alemanha utiliza, como o México utiliza, então todo mundo segue o mesmo padrão. Então, aquele padrão que a gente tem de balanço patrimonial aqui no Brasil também é utilizado em outros países. O padrão da DRE também é utilizado em outros países. E essa padronização das demonstrações contábeis, ela aconteceu especialmente por causa da era da internet. O que foi a era da internet? A conhecida globalização. A globalização, ela trouxe o seguinte para o nosso país. Pro nosso país não, nível mundo, né? Ela falou o seguinte: hoje em dia com a internet, eu posso ter dinheiro aqui no meu banco aqui no Brasil, mas eu posso pegar esse dinheiro e investir numa empresa lá dos Estados Unidos, que eu vi que está movimentando bem, que as ações estão crescendo, que está tendo aí um bom desempenho no mercado, na bolsa de valores, está refletindo muito bem essa empresa em questão econômica no mercado. Então, eu posso pegar o meu dinheiro e investir nessa empresa com o intuito de ter mais rendimentos daquele dinheiro do que ele parado na minha poupança ou parado numa aplicação financeira diferente, né? Então, eu pego aquele dinheiro e aplico em ações, aplico numa empresa fora do país que está tendo um bom desenvolvimento econômico. Então, está tendo lucros, está se desempenhando bem, está crescendo de forma substancial. Então, foi aí que a contabilidade falou o seguinte: porém, é difícil para uma pessoa que está aqui no Brasil, que é acostumado com um padrão, com uma forma de demonstrações contábeis, a analisar demonstrações contábeis de outros países que são totalmente diferentes, tanto a estrutura, quanto a demonstração. Por exemplo, no Brasil, não existia a demonstração de fluxo de caixa, coisa que já existia nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, já existia a demonstração do fluxo de caixa.
E no Brasil ainda existia a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, e a DOAR, demonstração de origem e aplicação de recursos, que eram demonstrações que elas já não informavam ao usuário da contabilidade informações eficientes para tomada de decisão, enquanto os países de primeiro mundo, eles já detinham a demonstração do fluxo de caixa, que informava muito mais conteúdo do que essas outras duas que a gente comentou, a DMPL e a DOAR. Então, o Brasil, assim como os outros países, se uniram, várias classes da contabilidade, né? Auditor, contador gerencial, contador público, se uniram e falaram o seguinte: para a gente poder termos negócios sem fronteiras, nós precisamos que a informação da contabilidade ela seja padronizada, ou seja igual em todos os países, para que não haja uma coisa que a gente chama de custo na tomada de decisão, ou seja, se eu ficar muito tempo estudando como é a demonstração dos Estados Unidos, eu vou acabar perdendo tempo. Tempo nos negócios é dinheiro. Aí depois eu vou querer comparar uma empresa dos Estados Unidos com uma da Alemanha. Eu vou ter que passar mais tempo estudando como que se dá a demonstração contábil alemã. Então, foi aí que a gente chama de órgãos de classe, ou os profissionais da contabilidade de cada país, se uniram e falaram: vamos padronizar as demonstrações contábeis. Então, vai existir balanço patrimonial, DRE, vai existir as notas explicativas, vai existir demonstração do fluxo de caixa e vai ser padronizada. A estrutura vai ser igual para todos os países, para que a linguagem internacional, a linguagem dos negócios, seja a contabilidade, para que essa seja padronizada. Então, foi nesse momento que o Brasil, assim como outros países, adotaram as normas internacionais de contabilidade, que é exatamente isso: padronizar as demonstrações contábeis, que é deixar tudo igual para que a contabilidade ela seja uma linguagem internacional de informação, para que não haja fronteiras para que eu tome decisão de investir ou na China ou nos Estados Unidos, ou na China ou no Japão. Enfim, da mesma forma, os países de fora decidirem se vão comprar ou não vão comprar produtos do Brasil, se vão investir ou não vão investir em empresas brasileiras. Então, foi aí, então, durante 2007, quando aconteceu essas normas internacionais de contabilidade, que o Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade, que foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes disso, pessoal, o CPC ele não existia de forma autônoma e ele não existia de forma... ele não existia como sendo um comitê que é integrado por classes e por órgãos que fazem parte da contabilidade, a gente já vai ver mais para frente. Então, antes quem emitia normas, quem emitia procedimentos para a gente, era o governo. Então, o Brasil, a contabilidade do Brasil, ela era totalmente regulamentada, ou seja, quem falava como tinha que fazer todos os procedimentos contábeis era o governo. A partir de 2007, quando a gente adotou as normas internacionais de contabilidade, deu início ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Ele foi, então, idealizado a partir de uma união de esforços e comunhão de objetivos. E daí, quem é que faz parte desse Comitê de Pronunciamento Contábil? A Abrasc. A Abrasca, ela é uma associação brasileira de companhias abertas. Então, todas as companhias abertas, que os maiores acionistas aí dessas companhias, os contadores, os responsáveis, os administradores, estão vinculados à Abrasca. Então, o que as companhias brasileiras, o que são as companhias abertas? Elas são aquelas empresas que negociam ações na Bolsa de Valores. Então, é aquelas que têm o seu capital aberto. Se eu quero ir lá investir, é só eu ter uma corretora, uma corretora que faça para mim a compra dessas ações pela Bovespa ou por outro tipo de
por outro tipo de canal, né? De compra de ações. Aí também, pessoal, quem mais compõe o CPC? A APMEC Nacional. Então, é a Associação dos Analistas de Investimentos do Mercado de Capital. Então, pessoal, quem é analista de investimento? É, por exemplo, a gente conhece aí a XP, a gente conhece a Vivo, conhece... Tem N corretoras de seguro, N analistas de seguro que compõem essas corretoras, que analisam aí se eu, por exemplo, entrego meu dinheiro para um analista e ele vai lá e vai analisar se é bom eu investir ou não naquela empresa, se é bom eu esperar ou investir em outra empresa. Então, os analistas de investimento são aqueles que falam para o investidor se está correto ou não, se ele vai fazer um bom negócio ou não, vai ser muito arriscado ele investir o seu dinheiro numa empresa ou outra. A Bovespa, então, é a corretora de ações. Então, a Bovespa é a empresa, vamos dizer assim, é a corretora que movimenta todas as ações do mercado brasileiro, das empresas as empresas de capital aberto que estão no Brasil, que estão localizadas no Brasil. Então, é a Bovespa. O Conselho Federal de Contabilidade, então a gente sabe que é o nosso órgão de classe, o Conselho Federal de Contabilidade. A FIPECAP, que é a Fundação de Pesquisas Contábeis. Então, a FIPECAP, ela é vamos dizer assim, que ela é um setor, ela é uma parte da USP, tá? Então, ela é onde se faz pesquisas, aonde se debate, se corrobora sobre a contabilidade para identificar novos procedimentos, identificar novas demonstrações contábeis que, por exemplo, seriam mais úteis para a contabilidade. Então, é a FIPECAP. E a Embracon. A Embracon, então, ela é um instituto de auditores independentes. Então, ali estão vinculados auditores que prestam serviços para empresas. Então, eles têm a sua própria empresa e prestam serviços a empresas que precisam de auditoria ou que querem que a auditoria passe lá para analisar os seus procedimentos internos, tá? Então, ela é composta por essas 6, então o CPC ele é composto por esses 6 órgãos de classe, tá? E desses 6 órgãos de classe, geralmente são dois profissionais que estão diretamente integrados no Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, esses órgãos de classe aí que são contadores e é cada um em sua área, eles falaram o seguinte: como nós temos que obedecer às normas internacionais de contabilidade, nós precisamos ter um comitê que faça todos os pronunciamentos contábeis, que fale todas as normas de como devem ser feitas demonstrações contábeis, de como deve aparecer cada conta nas demonstrações contábeis, e como o usuário interno e externo devem entender essas demonstrações contábeis. Então, o CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábeis, nada mais é do que as normas internacionais de contabilidade adaptadas ao Brasil. Então, as normas internacionais de contabilidade, elas são para todos os países. Todo mundo segue as normas internacionais de contabilidade, mas cada país, ele adapta as normas conforme a sua cultura. Por exemplo, o Brasil, ele não é um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, então tem que adaptar as normas internacionais, a norma internacional que está engessada num único tipo de país, adaptar para o seu país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós calculamos um lucro diferente do que é calculado nos Estados Unidos. Por isso que tem que haver a adaptação dessas normas internacionais de contabilidade. Então, o CPC nada mais é do que as normas internacionais de contabilidade adaptadas para a nossa cultura, para a nossa realidade brasileira. Então, continuamos. Qual é a função, qual é a necessidade do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então, do CPC? A função do CPC é a convergência internacional das normas contábeis, ou seja, todo país precisa ter o seu CPC instalado lá,
funcionando, as normas internacionais de contabilidade adequadas a cada país. Para quê? Para que as demonstrações contábeis sejam preparadas, elaboradas e divulgadas com base nas normas internacionais de contabilidade, respeitando a cultura de cada país. Então, o CPC, a primeira função dele é que as normas internacionais de contabilidade estejam sendo aplicadas no Brasil, tá? Então, ele reflete as normas internacionais de contabilidade. E a segunda função dele é que os processos, todos os procedimentos, todos os processos da contabilidade, lançamento, cálculo de imposto, reconhecimento de um ativo, mensuração de um ativo, mensuração de um passivo, mensuração do patrimônio líquido, reconhecimento de algum bem ou de alguma despesa na nossa contabilidade. Tudo isso sejam processos padronizados, ou seja, de forma uniforme. Todo mundo faça igual aquele procedimento, porém, cada um com a sua realidade. Por exemplo, eu vou fazer um procedimento de reconhecimento de um ativo na minha empresa. Eu vou utilizar o procedimento conforme o tipo da minha empresa. A minha empresa é uma empresa de serviço de pequeno porte. Agora vai lá uma SA fazer um reconhecimento de um ativo. Uma empresa de grande porte, uma empresa de capital aberto, vai reconhecer da forma, com os procedimentos que devem ser aplicados para esse tipo de empresa. Então, o CPC, ele exemplifica, ele traz normas aplicadas a cada procedimento contábil conforme o tipo da sua empresa. Tamanho, atividade, obrigatoriedade de demonstrações contábeis. Então, o CPC, ele padroniza os procedimentos contábeis conforme o tipo da sua atividade, o tamanho da sua empresa. Então, a criação e o objetivo do CPC. Então, o CPC, para quem não sabe, né, ele foi criado com a resolução do CFC, tá? Número 1055 em 2005. E ele tem o objetivo, igual eu falei antes, o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza. Então, como que eu vou fazer cada procedimento da minha contabilidade? Como eu vou demonstrar isso nas minhas demonstrações contábeis? Como que eu vou colocar isso nas minhas demonstrações contábeis? E depois, se a minha empresa é ou não é obrigada a divulgar essas informações. Lembrando que as únicas empresas que são obrigadas a divulgar suas demonstrações contábeis, tornar elas públicas, são empresas de capital aberto, tá bom, pessoal? Então, as chamadas SAs ou companhias. Então, esse é o objetivo do CPC. E também, como eu coloquei aqui embaixo, ó, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Então, trazer para a nossa realidade brasileira as normas internacionais de contabilidade, para que a contabilidade fique igual aqui no Brasil como no resto do mundo. Então, o mundo todo tem a mesma informação contábil. Então, as características do CPC. O CPC, ele é totalmente autônomo das entidades representadas. Então, por exemplo, o CPC, ele vai emitir um pronunciamento contábil, uma norma contábil, referente aos ativos. A gente falou antes lá que quem são as entidades que representam ele? A Ibracon, a FIPECAP, o CFC. Então, assim, o que quer dizer que ele é autônomo? Ele não precisa pedir para esses órgãos, Ibracon, FIPECAP, a PIMEC, a Brasca, se ele pode ou não pode divulgar essa norma que ele criou, que ele elaborou. Então, ele é autônomo, ele toma suas próprias decisões e publica suas normas. Não tem ninguém, não tem um nível hierárquico que mande nele ou que ele deve a satisfação. Ele é autônomo, ele tem a autonomia para tomar as decisões, para elaborar normas e para fazer aquilo que bem entender. Por quê? Porque o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é composto pelos seus membros, que são da classe contábil, e por várias entidades da contabilidade, que nem a gente falou antes. Pesquisadores contábeis, auditores, analistas,
a Bovespa, que é uma corretora de ações brasileiras. Então, ele é composto por todos os órgãos de classe e ainda por cima ele é feito de pessoas que discutem lá dentro, que são contadores. Então, entende-se que o CPC, ele é o órgão mais preparado, com mais informações da contabilidade, para emitir normas. Não existe órgão maior. O governo, por exemplo, ele não está tão preparado igual o CPC para emitir normas, porque o CPC ele é composto por pesquisadores, por auditores, por analistas, por contadores de forma geral, cada um na sua área, cada um especializado na sua área. Então, eles sabem o que é de fato essencial e importante para a contabilidade. Então, ali eu coloquei um exemplo. O Conselho Federal de Contabilidade fornece estrutura necessária para o CPC, porém, o CFC não detém nenhum poder sobre o CPC. Por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, ele deixa o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC, bem livre, bem autônomo para tomar suas próprias decisões. Porém, o CFC, ele dá embasamento para o CPC, ele ajuda, ele auxilia, ele dá orientações. Porém, se o CPC quiser emitir uma norma, o CFC não precisa liberar, ele não precisa deixar, por exemplo, pode liberar essa nota, está autorizado. Não precisa autorizar, o CPC tem autonomia para isso. Então, ali, como eu coloquei, já tinha falado para vocês, pessoal, os membros do CPC são 2 por entidade. Então, vão ser 6 entidades. IBRACON, 2 membros, então, que participam do CPC. Da FIPECAP, 2 membros vão participar do CPC. Do CFC também, 2 membros do CFC vão participar do CPC. Da APMEC também, 2 membros da APMEC vão participar do CPC. E da Brasca, a mesma coisa. Na maioria, os contadores, eles não remuneram, ou seja, essas pessoas que participam do CPC, que são membros do CPC, que discutem normas, que discutem procedimentos, elas não ganham pago, elas não oferem remuneração, tá? Algumas, pessoal, aquelas que têm dedicação exclusiva ao CPC, ou seja, eu trabalho em prol do CPC, eu preciso receber desse órgão, tá? Mas, por exemplo, os membros que eles vão lá para analisar aquilo que foi discutido, para dar uma opinião, para dar uma orientação, eles geralmente trabalham para essas outras entidades e só auxiliam, às vezes, né, quando é necessário, o CPC. Então, quais são os produtos? Ou seja, o que o CPC faz? O que o CPC gera? Qual é a geração de produto, de informação que o CPC gera? Então, os pronunciamentos técnicos. Então, tudo que a gente quer saber sobre pronunciamentos da contabilidade, sobre procedimentos da contabilidade, nós veremos no CPC. Por exemplo, prof, eu tenho uma dúvida de como reconhecer uma despesa. Então, você vai lá no CPC referente a despesas ou referente a contas de resultado e pesquisa lá, porque lá vai ter todos os procedimentos referente às despesas. Então, o CPC, ele emite pronunciamentos técnicos, ou seja, tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia da contabilidade. Desde como fazer lançamentos, como reconhecer despesa, como reconhecer ativo, enfim, como também como elaborar, divulgar as nossas informações contábeis por meio das demonstrações. Ele aplica também orientação, ou seja, ele orienta tanto o usuário interno da contabilidade, que são gestores, administradores, acionistas majoritários, como também os usuários externos, como que os bancos, como que os investidores futuros, potenciais investidores, podem, credores, clientes, como que essas pessoas podem analisar as demonstrações contábeis, como elas analisam, como elas fazem para entender os componentes das demonstrações contábeis. Então, isso são orientações, tá bom? E interpretação, ela fala sobre como interpretar cada índice, cada dado do balanço, cada dado da demonstração da DRE, da DFC, enfim. Então, aqui eu trouxe por fim, tá, pessoal? Apenas uma pequena tabela que mostra de forma visual como é composto o CPC. Então, as entidades membros, tá? Então, quem é membro do CPC?
Abras, Capmec, Bovespa, CFC, Ibracon e FIPECAP. Aí, o que são convidados? Eu vou convidar você para participar de uma reunião, para participar de um pensamento que nós estamos tendo para gerar aí uma nova informação para a contabilidade, para vocês verem o que vocês acham. Aí, convidados são o Bacen, a CVM, o CRF e a SUSEP, tá bom? Então, são convidados, membros mesmo são esses. Lembrando que é 2 por órgão regulamentador aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou fechar rapidinho pra gente. E agora a gente vai falar... Então, agora a gente viu de forma geral o que é o CPC, qual é o objetivo dele e por que ele nasceu. Então, agora a gente vai falar sobre o CPC 00, que é o primeiro pronunciamento, ou seja, antes de eu começar a adentrar lá todos os CPCs que tem características de normas, eu vou primeiro ler o CPC 00, porque o CPC 00 ele tem como objetivo orientar, da interpretação, como que eu faço para interpretar todas as normas, como eu faço para interpretar as demonstrações contábeis. Então, o CPC nada mais é do que, o CPC 00 nada mais é do que uma forma de orientar os usuários da contabilidade. Então, antes de eu utilizar os outros CPCs que vêm depois, 01, 02, 06, todos aqueles que tem, eu vou primeiro ler o CPC 00, porque lá ele vai me falar de todas as informações como forma de orientação e de interpretação, como eu faço para interpretar essas informações nas demonstrações contábeis. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês o nosso próximo conteúdo. Então, aqui. CPC 00. Estrutura conceitual para relatórios financeiros. Pessoal, o CPC, ele denomina relatório financeiro como demonstração contábil. Então, o que a gente entende como demonstração contábil? DRE, DFC, balanço patrimonial, DOAR, DMPL, tudo isso, notas explicativas, tudo isso a gente entende como demonstração contábil. O CPC, ele trata demonstrações contábeis como sendo relatórios financeiros, ou seja, por meio dessas demonstrações contábeis que eu vou ter noção de como está a saúde financeira das empresas que eu estou analisando, tá bom? Então, vamos lá. O CPC 00, ele é o primeiro relatório de normas. Então, que nem eu falei para vocês, um bom contador, antes de pegar qualquer CPC para analisar, ele vai primeiro pegar o CPC 00, porque o CPC 00, ele orienta o usuário da contabilidade, como se dá os procedimentos, orienta como se dá as demonstrações contábeis. Então, ele tem como função não emitir norma, tá? Então, ele não tem normativa alguma, o CPC 00. Ele tem somente função de orientar e ajudar a interpretação dos usuários da contabilidade, tá? Então, isso aqui eu falei aqui, ó. O objetivo do CPC não é o de emitir normas, e sim de descrever e explicar conceitos sobre as demonstrações contábeis, tá? Então, pessoal, uma coisa bem importante. Essa informação do que o CPC 00, ele orienta, ele descreve, ele explica, ele ajuda na interpretação das normas, dos procedimentos das demonstrações contábeis. Isso é uma coisa que cai muito em prova, tá? Então, concurso que vocês forem fazer, o próprio CRC, né? Meu Deus, a prova do CRC, vocês vão fazer também Vocês também vão fazer a prova ano que vem me fugiu o nome, mas vocês vão fazer aquela prova para a nota do curso, né? A prova do MEC. Vocês vão fazer. Então, isso cai muito, pessoal. Qual é o CPC 00? Então, lembrem-se disso. CPC 00, ele não tem finalidade de normas. A finalidade dele está em orientar e explicar conceitos sobre as demonstrações contábeis e também quais são as finalidades das demonstrações contábeis para todos os usuários internos e usuários externos.
Então, aqui eu coloquei a mesma coisa. A principal diferença, então, entre o CPC 00 e os demais CPCs é que o CPC 00 emite informações que buscam orientar os usuários e os demais emitem normas e procedimentos. Então, por exemplo, vamos supor que lá no CPC 00 está falando que o ativo sempre tem que debitar, tá? Então, tudo que é ativo tem que ser débito. Mas, se vocês forem ler o CPC que trata do ativo, o CPC, vamos dizer lá, CPC 24, que trata de ativos, vocês vão ler ele e vão notar que lá está falando não, que quando eu for diminuir o meu ativo, eu vou jogar ele como um crédito. Então, o que o CPC fala? O CPC 00, ele só orienta, não tem norma. Você vai sempre seguir as normas de cada CPC para cada pronunciamento. Então, se o CPC 00 está falando que tudo ia ser débito, e lá no CPC que emite normas sobre o ativo, está falando que não, se você for diminuir o seu ativo, vai ser um crédito. Então, de fato, você vai seguir o CPC relacionado às normas do ativo, tá? Então, o CPC 00, ele só orienta. Então, aqui eu coloco que as normas devem ser seguidas e são equiparadas às leis. E já as orientações, elas têm funções de informar e não têm peso de legislação. Então, os demais CPCs, eles têm peso de lei, tá? Então, eles são equiparados a leis. Já o CPC 00, ele tem peso de informar, orientar os usuários. Então, aqui eu trouxe qual é a finalidade do CPC 00. Então, é auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade. Então, tudo que acontecer de novo nas normas internacionais de contabilidade, as normas internacionais de contabilidade foram atualizadas. O CPC vai desenvolver um pronunciamento contábil com essa atualização. Então, ele está sempre buscando se desenvolver, se atualizar junto com as normas internacionais de contabilidade, para que o Brasil permaneça adotando as normas internacionais de contabilidade. O CPC 00, ele auxilia os responsáveis pela elaboração, que somos nós, contadores, né? Ele auxilia nós como elaborar as demonstrações contábeis de forma fidedigna, de forma real, de forma transparente. E também auxiliam todas as partes, ou seja, os usuários das demonstrações contábeis, investidores, credores, bancos, a como interpretar os pronunciamentos e as demonstrações contábeis. Então, ele tem o objetivo de atender às normas internacionais de contabilidade, ele tem o objetivo de ajudar os contadores que elaboram as demonstrações contábeis em todos os procedimentos e também tem o objetivo de auxiliar os usuários que vão interpretar, que vão utilizar as demonstrações contábeis para a tomada de decisão, tá? Então, aqueles que vão pegar a demonstração contábil pronta para só analisar ela. Então, ele vai ajudar na forma de interpretar os pronunciamentos. O objetivo do CPC 00, então. O objetivo do CPC 00 é o de trazer relatórios financeiros, ou seja, demonstrações contábeis, com mais informações e com informações que realmente sejam úteis para todos os tipos de usuário. Então, para investidores, para credores, para pessoas que vão utilizar as demonstrações contábeis para tomar decisão se vão vender a prazo para uma empresa ou não, enfim. Então, o principal objetivo do CPC 00 é que as informações das demonstrações contábeis, elas sejam úteis, claras e transparentes, ou seja, que reflitam mesmo a realidade da empresa. Então, quais são as decisões que os usuários da contabilidade vão tomar analisando as demonstrações contábeis? Então, eles vão ver sobre o desempenho financeiro da empresa. Então, eles vão ver se a empresa está faturando bem, se ela está tendo um bom lucro, se ela está tendo bastante receita, se os custos dela, custo de manutenção de equipamento, custo para
custo para desenvolver o produto que ela vende não estão muito alto, se ela não tem muito funcionário que não precisaria ter na empresa, que aumenta demais os custos. Então, eles vão analisar informações sobre o desempenho financeiro da empresa. Então, o CPC 00, ele quer que as informações que estão compostas na DRE, que é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ela que tem a função de mostrar para os usuários da contabilidade se a empresa está com um desempenho financeiro bom ou ruim, tá? Então, ele quer que então o CPC 00 ele orienta como analisar esse desempenho financeiro das empresas por meio da DRE ou de outro demonstrativo, tá? Então, ele orienta também como analisar as compras, as vendas, manter ou não manter um instrumento patrimonial dentro da empresa. Então, ele traz informações úteis em relação a comprar ou a vender algum bem, ou a manter um instrumento patrimonial na empresa, ou deixá-lo de ter na minha empresa. E ele também, as demonstrações contábeis também, elas têm a função de demonstrar, de apresentar para o usuário externo das demonstrações contábeis, se a empresa ela consegue conceder ou pagar os seus empréstimos, se ela tem outras formas de crédito, ou seja, se ela só consegue adquirir capital se for por meio de empréstimos financeiros, ou se ela tem lucro, reserva de lucro que ela pode pegar para se autofinanciar. Então, a demonstração contábil, ela oferece essas três visões, tá? Então, como que está a situação para comprar, para vender da empresa, como está o desempenho financeiro da empresa e se a empresa ela consegue pagar os seus empréstimos, se ela tem como se autofinanciar ou se ela precisa estar sempre financiando através de capital de terceiro, que é por meio de financiamento, de banco. Então, nesse sentido, são essas três principais informações para tomada de decisão que o CPC, que a demonstração contábil ela demonstra, ela apresenta, tá? E o CPC 00 traz orientações sobre isso. Então, qual é a limitação do CPC 00? A limitação do CPC 00, ela é bem simples. Ela é a seguinte: o CPC 00 ele não emite norma, ele emite orientação, tá bom? Então, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de ser seguido como norma. Ele só vai orientar os usuários da contabilidade em como proceder com as demonstrações contábeis ou como analisar e interpretar o pronunciamento contábil. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, nós veríamos isso mesmo, tá? A estrutura e os membros do CPC, CPC Comitê, e depois nós entramos aí no CPC 00, que já é um pronunciamento contábil. Então, ele já está no rol de pronunciamentos, porém, ele não tem o objetivo de emitir norma, apenas orientar o usuário da contabilidade. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, vocês me chamam por WhatsApp, conversamos no WhatsApp, conversamos por e-mail, da forma que vocês preferirem. Tá bom? Obrigada pela participação.